Glória a Deus. Mais uma noite reunidos em nome de Jesus. Estou olhando a câmera aqui. Aleluia. A todos que estão no Facebook, no YouTube, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que estão presentes. Boa noite a todos, tá bom? Estamos aqui mais uma vez reunidos para iniciar esse momento maravilhoso que é a ministração do Evangelho. A gente não fala algo diferente do que Paulo falava, né? A gente fala o que Paulo falou que seria o que? O Evangelho. O nosso compromisso não é com uma teologia da tradição evangélica. O nosso compromisso é primeiro com o Evangelho que Paulo pregou, e depois o que está escrito, né? Porque muitas vezes também nos utilizamos de textos do Velho Pacto para ilustrar alguma coisa a mais, né? Então aqueles que estão no Facebook e no YouTube poderão depois fazer os seus comentários e também dar o like, né? O joinha, tá bom? E podem compartilhar também. Amém? Então o tema de hoje é o quê? A vinda do Filho do Homem, a ressurreição dos mortos, né? O arrebatamento. Então a gente tem por compromisso de o quê? Falar o que está escrito no Evangelho. O Evangelho, a gente sempre fala aqui, o Evangelho é o que foi revelado por Cristo ressuscitado a Paulo. É o que ele falou, porque muita gente fala assim, não, mas o Evangelho foi quando Jesus mandava comer a Páscoa, quando Jesus foi batizado, quando Jesus foi circuncidado. Não, essa época aí ainda não era o Evangelho. A gente sempre fala e a gente sempre faz questão de repetir, esse período era o que? Pode abrir no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Todos que têm a Bíblia têm a mesma coisa escrita. Princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Princípio. O princípio ainda não é o que? A essência, né, do Evangelho que seria revelado. Então ali, no Velho Pacto ainda, veio Jesus anunciando as boas novas. Então o nosso compromisso é falar o que? O Evangelho que veio revelado depois, à luz do Evangelho. Eu queria saber se está funcionando aí o... Tá funcionando aí o... Tá, né? Tá certinho, né? Então assim, a luz do Evangelho, ela veio depois. Mas o anúncio era o que? Quando Jesus estava participando com os discípulos, naqueles cerimoniais, aquelas coisas que Jesus fazia, aquelas parábolas que Jesus contava, né, do reino de Deus, da dracma perdida, e várias outras parábolas de Jesus que ele contou, ele estava o quê? Ainda não dava para ele falar toda a revelação, então ele falava por parábolas, né? Então é isso que é importante a gente atentar aqui. Ele só estava nas sombras, né? Comendo Páscoa, bebendo vinho. Esse cálice, né? Esse cálice aqui, ó, esse cálice aqui é o cálice lá para a igreja tomar, não. Ele falou, esse cálice aqui é o cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ele falou. Então estava representando o quê? Um outro ritual? Ou era o Novo Testamento? Ele estava falando, esse cálice é o quê? É a Santa Ceia? Não, esse cálice, ele colocou um cálice na mão. Esse cálice é o quê? O Novo Testamento. Não pode ser um novo cerimonial como falam aí, né? Mas vamos deixar isso para lá, que hoje o tema é isso aqui, ó. A vinda do Filho do Homem, a ressurreição, o arrebatamento. Vamos ler alguns versículos aqui, ó. Primeiro eu coloquei um textozinho aqui, a dispensação, para falar sobre a dispensação. O que seria a dispensação da plenitude dos tempos? O que seria a dispensação da plenitude dos tempos? Aí eu só coloquei um textozinho aqui. A dispensação é um período, de acordo com o dicionário bíblico, né,
quando um ser humano é provado quanto à sua obediência a alguma revelação. Então isso seria uma dispensação. A plenitude dos tempos foi esse período inicial, desde o que? O nascimento de Jesus. Então quando Jesus nasceu, ali iniciou o que? A dispensação da plenitude dos tempos, que estava iniciando ali, a plenitude dos tempos, né? Agora, como tudo já se cumpriu, estamos de fato na dispensação da graça, nós, né? Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler uns textos aqui, ó. Gálatas capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Eu estou atropelando, estou correndo aqui, né, gente? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo tempo em que o ordeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, um menino, ele não é diferente de um servo, mesmo que ele seja o quê? Senhor de tudo. Por quê? É um menino, ainda está debaixo, a herança ainda não, ele é herdeiro, mas ainda não herdou a herança, né? Gálatas capítulo 4, versículo 2. Mas esse menino está debaixo de quê? De tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Gálatas 4, 2. Assim também nós, aí Paulo falou, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos o quê? A servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, que era a lei de Moisés. Então eles estavam sendo guiados como assim, pela lei, né? Gálatas capítulo 4, 3. Aí o que Paulo fala aqui em 4? Abaixar o volume um pouquinho. Mas vindo a plenitude dos tempos, quando que veio? Deus enviou seu Filho. Então a plenitude dos tempos foi quando Deus enviou o seu Filho, né? Nascido de mulher, nascido sob a lei ainda. Gálatas 4:4. Para remir, né? Os que estavam debaixo da lei, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque eles ainda estavam debaixo da tutela, né, da curatela da lei. Então, mas quando veio o Filho, foi para o quê? Ó, remir, tornar a obter, conseguir. Então, quando Jesus veio na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para tirar da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, né? Vamos continuar. Então, vamos fazer a leitura aqui, que todas as coisas foram congregadas, gostamos disso aí, né? Todas as coisas foram congregadas em Cristo, quando? Na plenitude dos tempos, ainda não tinha sido, né? Vamos ler aqui, Efésios capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Efésios 1, 9, né? De tornar a congregar em quem? Em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, todas as coisas começaram a ser congregadas, né? Em Cristo, quando ele veio ao mundo, né? Todas as coisas convergiram para Cristo. Então, os discípulos, os apóstolos, seguiram a Jesus, né? No caso, João Batista estava batizando, ele falou: este aí é o Cordeiro de Deus. Então, todas as coisas foram se convergindo para Cristo, e Cristo foi atraindo todos para ele, porque tinha chegado a dispensação da plenitude dos tempos. Então, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, na plenitude dos tempos, eles lá e nós estamos agora congregados com Cristo, com todas as coisas que estão nos céus e na terra. Então, assim, tudo já está perfeito, né, em Cristo. Amém? Então, nós já estamos nos céus, né, juntamente com os anjos, nas regiões celestes, adorando a Deus. Então, é o que está escrito, ó, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Só as que estão na terra? Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, já estamos congregados. Mas como é que eu não estou vendo? Com esses olhos aqui a gente não vai ver, mas já estamos. Já estamos louvando a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Os anjos também são espíritos, eles também adoram a Deus em espírito e verdade. Então, gente, tem gente que fala assim: como assim? O reino de Deus já está em você, já está dentro de nós. O reino está dentro de nós, né? Então é isso, Efésios capítulo 1, versículo 10.
João, lá na ilha de Patmos, quando ele estava exilado, ele ouviu o anúncio das coisas que iam acontecer, que demoraria 2000 anos, ou seria breve? Breve, né? Agora, breve dura 2000 anos? 3000? Jesus falou: em breve estou às portas. Aí, Jesus, cadê o discípulo que o Senhor falou que ia ficar vivo até a sua vinda? E aí? Cadê o sacerdote? Né? Então vamos ler aqui, ó. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que vai demorar 2000 anos. As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que até os mesmos que o traspassaram. Ora, se Jesus ainda vem, cadê os que traspassaram Jesus, vivos aí até hoje? Aí eu pergunto, cadê? Não, eles vão ressuscitar. Onde está escrito que eles vão ressuscitar? Não tem. Eles vão voltar no corpo de carne e sangue para poder ver Jesus voltando. Mas onde está escrito isso? Não está, né, gente? Então assim, ó, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Que terra? Terra de Israel. Todas as tribos da terra de Israel se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. João viu o Filho do Homem dizendo que já estava cumprido. Ora, há 2000 anos ele já falou que estava cumprido. Não está ainda? Né, gente? Ainda não está cumprido? Mas João não viu. Já estava cumprido. Há quase 2000 anos, ó. Não foi cumprido ainda? Vamos ler aqui, ó. E o que estava sentado sobre o trono, olha, ele viu, né? Olha só, João falando. E o que estava sentado sobre o trono, viu ou não viu? Ele não falou que viria nas nuvens com poder e glória? Olha aí. E o que estava sentado sobre o trono, disse, para quem? Lá João viu aquela revelação. Se ele não viu assim, ó, ele viu, todo olho verá, né? Eis que faço nova todas as coisas. Ainda não foi feito? Todas as coisas não foram feitas novas, não? Ainda estamos na velha aliança, no velho pacto. Porque quando aqui fala assim, eis que faço nova todas as coisas, muita gente pensa, não, esse planeta vai renovar, vai ficar tudo bonitinho, ruas de ouro, mar de cristal, a gente vai andar assim, ó, né? Tudo. O leão aqui, um cordeirinho perto do leão, o leão vai só cheirar o cordeirinho. Então, gente, não tem sentido, são metáforas, né? São linguagem de figura. Aí, ó, eis que faço nova todas as coisas, já foram feitas, é aqui, ó, dentro de nós, já foi feito. E disse-me, escreve, porque estas palavras não são verdadeiras. São verdadeiras e fiéis. Então a gente tem que crer, é isso aí, acabou, né? Disse-me, ainda não está cumprido. Ou está cumprido? Está cumprido ou não está, gente? Está cumprido. Então é isso, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vamos baixar um pouquinho. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6, né? Agora eu pergunto, vir cedo é cedo ou é tarde? Vir cedo é cedo ou é tarde? Eu falo para a Patrícia, eu venho cedo, mas só volto daqui a um mês, daqui a um ano. Patrícia, pode deixar que eu venho cedo, hein? Aí a Patrícia fica ali, poxa, Messias não veio ainda, meia-noite não chegou, 2 horas da manhã, onde está Messias, né? Patrícia? Então, gente, vir cedo é cedo. Jesus não ia falar assim, ó, eu venho cedo, mas aí leva 2000 e poucos anos. Aí os discípulos, caramba, tem gente que até coloca lá uma caveirinha, um esqueletinho, já viu? No sabe, aparece, né? O esqueletinho esperando a volta de Jesus lá até hoje, né? Então, veja aqui, gente, ó. E eis que vou demorar muito, isso que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então aqui está considerando ainda as obras da lei lá, que eles tinham que estar cumprindo, né? Na obediência, né? Ainda não tinha acabado a velha aliança, ainda não tinha se encerrado ali, o templo ainda estava. Então assim, segundo as suas obras também, os ímpios, né? Cada um seria o que? Receberia de acordo com as suas obras, né? Apocalipse 22:12. Aquele que testifica essas coisas diz o que? Certamente. Ou assim, não, estou na dúvida. Será que eu venho cedo ou não? Não, certamente cedo vem. São palavras contundentes, né? Certamente cedo vem.
Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Eles falaram, ora vem, Senhor Jesus. Tá bom, aí morreu todo mundo. Aí eles falaram, ora vem, Senhor Jesus, mas todos já morreram. 2.000 anos, todos já passaram. Não tem sentido, né, gente? Certamente cedo vem. O Filho do Homem já voltou, pois a antiga ordem já passou. Ainda estamos na velha ordem. Estamos ainda, os judeus estão debaixo da lei? Não está, a lei já passou. A antiga ordem era o velho pacto, a velha aliança, né? Todos sabem que o templo de Jerusalém já ruiu. Tem templo de Jerusalém lá? Não tem, né, gente? Quase 2.000 anos, então o fim foi anunciado por Jesus, já veio e a sua volta, né? Se ele não voltou, então ele não teria falado a verdade, né? Se ele não voltou, teria mentido, né? Vamos falar isso, né? Isto é o que significa o fim do mundo, a velha ordem ter passado e já passou de fato, mas os crentes estão esperando o fim de quê? Do planeta Terra. Quando ele estava falando do fim do velho pacto, da velha aliança, né? Estão esperando explodir o sol, né? A supernova, o sol inchar, chegar na órbita do planeta Terra, destruir tudo. Estão esperando isso. Mas não era disso que ele estava falando. Ele estava falando da antiga ordem, do velho pacto. O sacerdote veria o Filho do Homem vindo. Olha só. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo quem? O sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26, 63, né? Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve, ou vai demorar muito? Em breve, quem? O Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Pronto, o sacerdote rasgou suas vestes. Por quê? Vir sobre as nuvens é vir juízo contra aquela nação, né? Vir sobre as nuvens. Aí eu disse, não, Jesus vai vir naquela nuvenzinha de água ali, que chove. Aí teria que ter várias cópias, né, no mundo todo. Então, ó, à direita do poder de Deus. Agora eu pergunto o seguinte: se Jesus falou com quem? Jesus falou com quem? Com o sumo sacerdote. O que? Vereis em breve o Filho do Homem. Aí eu pergunto, cadê o sumo sacerdote vivo até hoje, se ele ainda vai voltar? Vamos procurar o sumo sacerdote, né? Temos que ir lá em Israel ver se o sumo sacerdote não está congelado. Quem sabe ele não está congelado lá, né? Aí tem que descongelar ele para ele ver o Filho do Homem voltando nas nuvens com poder grandioso. Não é verdade, gente? Olha só, então Jesus estava falando com quem? Vamos voltar lá, acho que eu não estou enxergando direito não, ó. E insistindo quem? O sumo sacerdote. O que? Vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. O que Jesus estava afirmando quando dizia que garantia que alguns não experimentariam a morte antes de verem o Filho do Homem vindo? Já se passaram quase 2.000 anos. Aí eu pergunto, aqueles homens ainda não provaram a morte? Estão vivos até hoje? Está cheio de teia de aranha, né? Assim, ó, a teia de aranha assim, tá parado lá esperando se cumprir, né? Que eles veriam, né? Jesus falou que eles veriam, ó. Vamos ler aqui para ver se não é verdade, ó. Garanto-lhes. Olha só o que Jesus fala aqui, ó. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, vejam, não experimentarão a morte. Olha só. Antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então eles não teriam que ver o Filho do Homem vindo? Teriam, porque ele falou que eles não experimentariam a morte. Mas alguns falam assim, não, mas eles vão ressuscitar. Onde está escrito? Ressuscitar não. Se caso eles voltassem hoje, em 2019, eles estariam reencarnando. Voltando o espírito, teria que nascer, sei lá, do pó da terra, o cara surgir assim do mar assim, aí o espírito entrar nele, né, gente? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Assim, os crentes pregam que, assim, não creem em reencarnação porque é uma heresia, é uma coisa do espiritismo. Reencarnação não tem nada a ver com o evangelho, né? Aí, não, mas é que esses aí que Jesus falou que não iriam experimentar a morte, na verdade eles vão ressuscitar. Mas olha só o que está escrito aqui, ó, não experimentarão. Então como é que eles vão ressuscitar se eles não morreram? Não tem como
ressuscitar quem ficou vivo. Reencarnação não tem nada a ver com o Evangelho, né? Aí, não, mas é que esses aí, que Jesus falou que não iriam experimentar a morte, na verdade eles vão ressuscitar. Mas olha só o que está escrito aqui, ó. Não experimentarão. Então como é que eles vão ressuscitar se eles não morreram? Não tem como ressuscitar quem ficou vivo. Eu continuei vivo, vou ressuscitar, eu estou vivo. Eu só iria ressuscitar se eu tivesse morrido. Mas ele está falando aqui, ó. Não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem. Então eles só iriam morrer quando? Depois que eles vissem o Filho do Homem vindo no seu reino. Não é isso que está escrito? Então Jesus voltou ou não voltou? Voltou. Porque ele falou o quê? Aqui. O que Jesus falou aqui? Garanto-lhes. Ora, Jesus está brincando agora com a gente? Estaria brincando, né? Não, eu fiz de conta, né? Eu fiz de conta que eu iria voltar. Ele está garantindo, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, aqui, não é aqui em 2019, aqui lá, há 2000 anos atrás, está bem claro isso aqui, gente? Precisa. Será? Alguém vai falar assim, não, isso aí é interpretação sua. Como é interpretação? Garanto-lhes, Jesus falou, que alguns dos que aqui se acham, ele falou alguns, não todos, alguns iriam morrer, mas alguns permaneceriam. Quer ligar? Pode ligar. Liga o ventilador, faz favor. Tá bom. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 16, 28. Mas olha só, para resolver essa questão, os teólogos, o que eles fazem? Os futuristas, escatologistas, futuristas, né? Os teólogos da tradição evangélica inventaram, né? Que tanto o sumo sacerdote, que a gente já falou, como aqueles discípulos vão ressuscitar. É isso que falam. Na minha família lá, tem uns que falam, não, eles vão ressuscitar, mas não está escrito isso. Não está. Né? Não seria ressurreição, seria o quê? Reencarnação. Eles iriam ressuscitar no corpo para ver a volta do Filho do Homem agora, em 2019, 2020 ou 2021. Não tem sentido, né, gente? Então, uma baita uma heresia. Ressuscitar um corpo de carne depois de 2000 anos seria o quê? Reencarnação. Contrariando a própria crença deles, que eles pregam contra isso, né? A questão é que não tem nenhum registro de ressurreição. Jesus não falou de ressurreição dele, ele falou que ele não provaria uma morte, né? E Jesus teria falado em ressurreição daquelas pessoas. Então, isso aí não é uma verdade, né? Essa escatologia futurista é uma coisa enganosa, tão absurda que não se sustentam nas próprias argumentações. Se não ocorreu, Jesus ainda não venceu a morte. Então, se Jesus não voltou na nuvem, então ainda todos nós estamos mortos no nosso pecado. Então, quem morreu em Cristo, lá antes da cruz, Abraão, Moisés, todos eles ainda estão retidos pela morte. Se Jesus não voltou, porque na sua vida ele ressuscitaria os mortos. Está escrito, na sua vida também seria a ressurreição dos mortos, porque ele iria, aqueles espíritos em prisões, né, que ficaram aguardando o cumprimento, né, de Jesus vir à cruz, morrer por ele. Mas enquanto Jesus não veio à cruz, eles ficaram ainda aguardando a ressurreição. Na vinda, Jesus iria ressuscitá-lo, né? Vamos ver aqui, ó. Então, vamos pular isso aqui, né? Os eleitos reunidos no reino. Estamos reunidos ou não estamos? No reino de Deus, estamos. Aí, em Marcos capítulo 13, versículo 27, diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos. Quem são os eleitos? Todos nós, né? Inclusive os judeus também. Naquela época, Paulo, todos eles eram eleitos. Reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Marcos 13, 27. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. É a mesma passagem, só que em outra versão, né? Desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E agora outra versão, Bíblia de Jerusalém. E ele enviará os seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão os escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Os escolhidos eram os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus, todos, as mulheres que creram em Jesus, eles eram escolhidos que foram o quê? Reunidos na ressurreição, no caso, no arrebatamento, né? Vamos entender, Mateus 24, 31. E ele fala o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Isso é uma parábola, Mateus 24, 32.
Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está o quê? Vai demorar 2.000 anos. E ele está próximo, ainda muito longe, né? Não chegou às portas, hoje está às portas. Às portas. Então as portas ele já está aqui, ó. Está aqui é a porta, ele está aqui. Próximo às portas, Mateus 24, 33. Em mentira vos digo. É isso que está escrito? Em verdade vos digo. Passará essa geração? Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O quê? O que seriam todas essas coisas? A ressurreição também, o arrebatamento, a vinda do Filho do Homem, o templo iria ruir, tudo. Ele falou tudo, não poderia só o templo cair e ele não voltar. Aí Jesus ia falar assim, me enganei. Entendeu, gente? Não tem sentido. A ressurreição dos mortos também estão incluídas nisso aqui, nessas todas. Né? Não passaria pela geração, então tudo já se deu lá. Eu não posso falar uma coisa contra o Evangelho, contra o que está escrito. Né? Mateus 24, 34. A ressurreição dos mortos e o arrebatamento se deu naquela geração. Com certeza, senão Jesus não falaria em verdade. Garanto-lhe. Eles olha. Então Jesus, eu não. Aí Jesus ia ter que dar aquele sorrisinho, eu errei aí. Entendeu, gente? Não tem sentido. Não tem sentido falar uma coisa assim contra o próprio Senhor. Eles dizem que creem em Jesus. Mas quando a gente apresenta as palavras de Jesus, ele não crê. Não é bem assim. Isso aí é interpretação sua. Como é interpretação isso aqui? Né? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento se deu naquela geração, na vinda do Senhor. Se dissermos que não, como os que futurizam, diríamos que Jesus não falou o quê? A verdade. Vamos ver aqui, ó. Paulo falando aos Tessalonicenses. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Quem eram os que dormiam? Era Moisés, era quem morreu antes da cruz. Todos aqueles que passaram, né? Foram dormir o Senhor. Né? Vamos ver qual. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, eles tinham morrido, né? No corpo, né? Deus os tornará a trazer com ele. E trouxe. Mas alguém falou, mas como é que ninguém viu, ninguém ressuscitou? Mas o Espírito deles foi ressuscitado. O Espírito deles, eles foram resgatados das trevas, das prisões, né, que Pedro fala, né? Eles foram resgatados por Cristo. E já estão congregados com Cristo. O Espírito dele, né? Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, 14. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, quem? Paulo, Pedro, os apóstolos, todos eles. Para o quê? A vinda do Senhor. Então não seria a vinda e também teria a ressurreição? Se Jesus falou que a vinda dele seria naquela geração, olha só. Que nós, os que ficarmos vivos, para o quê? A vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem. Aqueles que tinham morrido na esperança do Messias, né? 1 Tessalonicenses 4,15. Vamos entender aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 24. Ele lembra lá que ele falou? As trombetas, né? Os anjos trocarão, ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra. Veja, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitaram ou ainda estão mortos lá? Estão lá aguardando ainda Jesus de lá ressuscitar. Aí Moisés anunciou tudo aquilo, os apóstolos, todos eles que morreram antes, e ainda estão aguardando a ressurreição. Estão mortos ainda? Estão retidos pela morte? Não estão, não pode estar, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, já ressuscitaram. Depois nós, aí Paulo está falando deles, os que estavam vivos. Depois nós, aqueles que estavam vivos, os que ficarmos vivos, que estavam vivos no corpo, de carne e sangue, seremos o quê? Arrebatados separadamente? Juntamente com quem? Com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor, onde? Nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu pergunto, nós não estamos nesses ares, não? Nós não estamos sempre com o Senhor agora, mas na verdade nós já nascemos no reino de Deus, né? Ele lá, eles estavam esperando isso, mas a gente já
Em espírito e em verdade, é o que Jesus falou lá, em espírito e em verdade. Então, eles foram arrebatados daquela condição. Agora, como que eles foram arrebatados? Eles foram arrebatados daquela condição de morrer e ficar aguardando a ressurreição. Então, todos que morriam antes da ressurreição ficavam aguardando a ressurreição. Todos que estavam vivos foram arrebatados. Na verdade, o arrebatamento da ressurreição foi uma mesma coisa, né? Foi a mesma coisa acontecendo somente com quem estava vivo e com quem já havia morrido. Então, foi uma coisa só, né? Então, seremos arrebatados juntamente com... Então, significa que a ressurreição foi só a expressão ressurreição é uma expressão usada para quem estava já morto, né? Vamos dizer assim. E arrebatamento é para quem estava vivo. Então, é por isso que ele fala juntamente, né? Com eles, os que tinham morrido, Moisés, então, todos nós já estamos congregados com esses espíritos, né? Em adoração ao Senhor. Depois a gente pode ler até uma passagem, não sei se vai dar hoje, que fala que nós já chegamos na Jerusalém Celestial. Já chegamos à Assembleia dos Santos, né? Está escrito, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Os eleitos ou escolhidos dos quatro ventos da terra que se encontraram nos ares, regiões celestes em que estamos. Nós já nascemos nessa região. Nós aqui já nascemos nessa região. Então nós não vamos ser arrebatados. Mas o que o sistema, a tradição prega? Que nós vamos ser arrebatados. Esse corpo aqui vai se transformar num foguetinho. Vai ficar assim, vai nos nossos pés, vai aquele foguetinho, todo mundo sendo arrebatado. Ou então vai estar no aeroporto lá, eu com meu filho. Aí meu filho desaparece, a roupa dele cai no chão e eu fico, ai meu Jesus, não fui. Fiquei. não fui arrebatado. Esse arrebatamento não tem nada a ver com o que Paulo falava lá, né, gente? Porque corpo de carne e sangue vai ser arrebatado. É porque eles falam que esse corpo será transformado. Mas o corpo que foi transformado foi o corpo que estava na condição mortal, né? Do pecado de Adão. Então ele foi transformado. Não é essa carne, isso não vai se desfazer na terra, né? Nós já nascemos nas regiões do reino de Deus. Podemos ver aqui no versículo 17 do capítulo 4, 1 Tessalonicenses, que diz: estaremos para sempre com o Senhor. Nós estamos para sempre com o Senhor. Nós também aqui estamos também, né? Então, olha só lendo aqui, ó, arrebatados, é a mesma coisa que arrancados pela força, né? Eles foram arrancados pela força do ministério de condenação e morte. Então deu para entender o que é arrebatamento, né? Nada desse arrebatamento pregado pela tradição evangélica como um foguetinho, já falamos, né? Embaixo das pessoas subindo, né? Nós não precisamos ser arrebatados daquela morte, pois não estamos mais mortos, né? Pois já nascemos de mulher vivos no espírito. Portanto, esse arrebatamento dos filmes é fantasia, tá? Bonito é só para ver nas telas de cinema. Eu escrevi aqui só para relembrar aqui, que muitas vezes eu esqueço que tem que falar, então eu escrevi, né? Então assim, esse arrebatamento só é bonito para a gente ver lá na tela de TV, no cinema, né? As pessoas desaparecendo, o avião, o piloto desaparece. Isso aí é o que a gente ouviu na Record, passou isso na Record há pouco tempo, né? É esse arrebatamento aí que eles falam, não tem nada a ver, né, gente? Se o arrebatamento não se deu, todos ainda estão na condição mortal no espírito, e os eleitos diante da cruz ainda estão retidos, o quê? Pela morte. E Jesus não conseguiu vencer ainda a morte. Se o arrebatamento não aconteceu, se a ressurreição não aconteceu, então Jesus ainda não venceu a morte, porque eles ainda estão aguardando. Ora, Jesus passou 2000 anos, Jesus ainda não venceu a morte. É o que a tradição prega aí. Jesus veio na cruz há 2000 anos para morrer pelo nosso pecado, para nos tirar da morte, do pecado da morte, né? Para tirar ele. Nós já nascemos sem esse pecado de Adão, né? A gente fala assim, como vocês podem dizer que não tem pecado? Mas quem diz é o Evangelho, né? Ah, mas como é que você não tem pecado? É porque nós não somos mais vistos como segundo a carne, né? Paulo diz que a ninguém conheçamos segundo a carne. Então, é o Espírito é perfeito em Deus, né? Se nós ainda temos o pecado em nós, então Cristo não está em nós. Como que Cristo vai estar junto com o pecado, né? Então ele habita em nós, né, gente? Mas é certo que Jesus é vitorioso e estamos para sempre com ele. Então essa é a mensagem de hoje, tá bom, gente? Então fica aí, esse é o tema, a vinda do Filho do Homem. Já falamos que Jesus falou que seria naquela geração tanto a sua vinda como a ressurreição e o arrebatamento.
Gente, tem hora que eu penso que eu estou ficando maluco, né? A gente falando isso aí, o pessoal fala, pô, você está falando diferente de todo mundo, como você tem coragem? Mas, gente, se eu não tiver de falar isso aqui, então eu vou embora. Vou fechar isso aqui, a gente não se reúne mais. Qual o evangelho que é para a gente pregar? Né? Se Paulo fala assim, falar a sã doutrina em tempo e fora de tempo. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é falar que nós somos eleitos, que nós somos predestinados, que Cristo já nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino, né? Isso é o evangelho. Se eu tiver de falar outra coisa, então é melhor, eu vou embora. Patrícia, vamos passear, vamos parar com esse negócio de falar, porque não é para falar o evangelho. Porque o pessoal se escandaliza quando a gente faz isso aqui. O pessoal não aceita de jeito nenhum. Mas como é que você pode falar que Jesus abortou? Ué, mas então Jesus falou, eu garanto. Jesus falou, eu garanto-lhes. Oh, meu Deus do céu. Então, vou embora, né, João? Não, João. Vou embora, vou fechar isso aqui e ligar esse computador, não postar mais nada, não posso falar o evangelho. Então, o que eles pregam por aí? Anátema. Anátema, é maldição, não é evangelho. Então, esse é o que eu falei. Na Rede Record passou um filme lá do arrebatamento. Aquela coisa tudo lá, tudo que. É novela, né? Tudo tem sentido. Ou a gente fala isso aqui, ou a gente vai pregar anátema, a mesma coisa que todo mundo prega. Nós não temos compromisso com o que diz a tradição evangélica, mas o que diz a revelação de Jesus Cristo a Paulo. Esse é o nosso compromisso, amém? A vinda do Filho do Homem, a ressurreição e o arrebatamento já se deu. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez esse louvor. Jesus Cristo, amém? Amém. Está terminada essa reunião.